Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal a crescer, um canal simples aí, mas importante essa troca de informações, eu aprendendo com vocês através dos comentários, passando um pouquinho que eu sei também através do vídeo, e essa troca de informações aqui é bacana, então antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E agora pessoal, nós vamos falar sobre... Opa! Deixa eu dar uma olhada aqui porque eu dei uma balançada. Tá bom. Vamos lá. Nós vamos falar sobre mediação pedagógica em sala de aula. O que é a mediação? Mediar, pessoal, ó, é tentar manter ali um equilíbrio entre qualquer coisa que a gente vá fazer. Então a mediação pedagógica em sala de aula, ela significa algo parecido com a zona de desenvolvimento proximal. Vamos falar um pouquinho da ZDP, que é muito importante para concurso, pessoal. A zona de desenvolvimento proximal é o seguinte, nós, no aprendizado do aluno, nós temos o desenvolvimento real, o desenvolvimento potencial, que é o que? Real é aquilo que ele já sabe. Potencial é aquilo que ele pode vir a aprender, não significa que ele vai alcançar. Então nós temos o desenvolvimento real, o desenvolvimento potencial. E temos a zona de desenvolvimento proximal, que é o que? Seria uma ponte para ligar o que ele já sabe ao que ele pode aprender. E essa ponte, ela pode ser vista como os conteúdos, a metodologia que vai ser aplicado para que se alcance aquilo que se quer. Então a mediação pedagógica aqui, gente, ela significa algo parecido com a zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, de um lado nós temos o aluno, do outro nós temos o professor e... falei besteira, é que eu li aqui, eu li errado. De um lado nós temos o aluno, do outro lado nós temos o conteúdo que será estudado. E a zona de desenvolvimento proximal nesse caso seria o quê? Nós temos, seria a mediação que vai fazer a ligação entre o aluno e o conteúdo. Tá? E essa mediação, ela pode ser o quê? Ela pode ser o professor que vai fazer a mediação, que vai fazer essa ligação, ela pode ser um material didático que vai ser estudado, ela pode ser, por exemplo, tecnologias a serem utilizadas. Só que o professor, por exemplo, gente, ele não pode se tornar muito dependente da tecnologia. Tem professor, por exemplo, que se ele não tiver um reprodutor de slides, se ele não tiver um notebook ali para colocar slides ali do PowerPoint, se ele não tiver uma TV para passar um vídeo, ele não consegue dar aula, ele não consegue desenvolver a aula dele, ele é dependente da tecnologia. E nós não podemos ser dependentes, a tecnologia está ali para auxiliar, para enriquecer o aprendizado da criança, mas nós não podemos nos tornar dependente dela, sem ela a gente não consegue trabalhar. A questão da tecnologia também, pessoal, tem uma condição, o professor... também ele não pode simplesmente botar um vídeo e deixar o aluno assistindo. Tem que ter, por exemplo, a mediação do professor acerca daquele conteúdo. Então o professor tem que explicar qual que é a razão daquele vídeo, qual que é o significado dele, a relevância dele para aquela aula, para aquele aprendizado. Tá? Não é simplesmente botar um vídeo e falar para o aluno, assiste aí e faz um trabalho. Não, tem que ter aquela mediação. Tá? O aluno ele não pode simplesmente assistir um vídeo e tirar a própria conclusão dele. Ele tem que realmente ter alguém ali instigando ele a pensar, a buscar uma solução para aquele tema, tá? Pessoal, na mediação pedagógica, a avaliação, por exemplo, ela deve ser utilizada como um elemento inovador e motivador da aprendizagem. Então, quando um aluno faz ali uma atividade, gente, você vai olhar, não está tão bom quanto deveria, talvez ele não chegou naquele resultado, mas isso tem que ser, pessoal, valorizado durante a aula, tá? Durante o processo de aprendizagem dele. Então, quando o aluno faz uma coisa, ele não alcançou 100% do objetivo, você tem que valorizar aquele pouco que ele conseguiu, porque ele alcançou aquilo achando que aquilo era o certo, ele achou que ele está no caminho correto, mas ele está buscando realmente alcançar o objetivo, e muitas vezes o aluno até acredita que já alcançou, e você precisa valorizar isso, para que você incentive ele a continuar, e nessa continuação desse caminho, é onde ele realmente vai compreender ali o real resultado, o real significado daquele elemento que está sendo estudado. Agora, se você, por exemplo, já começa, olha, tá errado, você tem que começar de novo, aí o aluno começa de novo, segue outro caminho, tá errado, aí ele vai, começa de novo, daqui a pouco ele começa a seguir até o mesmo caminho que ele já tinha seguido, e ele vai errar toda vez, e ele acaba o quê? Desanimando. Então, quando você fica aí
falando para o aluno, não é assim, faz de novo, não é assim, tenta de novo, você acaba desanimando aquele aluno, ao invés de motivá-lo. Então, para motivar o aluno, você realmente tem que ter essa avaliação como um elemento motivador. Olha que legal, tal, mas vamos dá para melhorar, não dá? Olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado, porque aí você motiva o aluno, ele vai querer fazer cada vez melhor, porque ele já viu que aquilo que ele fez foi visto, foi aprovado pelo professor. Tá? Então, a avaliação, ela deve ser um elemento motivador na aprendizagem, tá? E não um elemento reprovador ali, porque dessa forma você vai estar desmotivando o aluno e desanimando ele. O professor, ele deve trabalhar, gente, a valorização do aluno, buscando também a sua própria avaliação através dos alunos. Isso aqui foi o que a gente acabou de falar, na verdade, né? Que é a valorização do aluno. Que é o quê? Cada passo de aprendizagem do aluno, cada ideia que ele tem, cada linha de pensamento, tudo isso tem que ser valorizado. E dessa forma o professor vai se avaliando também. Puxa, se esse aluno não está conseguindo, será que eu estou aplicando uma metodologia eficiente? Será que eu não tenho que mudar? Deixa eu experimentar de outra forma. E isso acaba sendo... A autoavaliação também é muito importante, porque o professor não pode se basear assim, lá no tradicionalismo. Olha, eu sou o professor, eu sou o detentor da sabedoria e o que eu faço está certo, e o aluno que se vire e se adeque. Não, de forma nenhuma. Se o aluno não está conseguindo, não é que o professor está ensinando errado, muitas vezes a metodologia não é a mais adequada, tá bom? Transformar conhecimentos espontâneos em conhecimentos sistematizados. Gente, isso é... Perdão. Isso é de extrema importância, pessoal, porque quase todas as aulas que eu dei, que eu vim fazendo os vídeos aí, eu venho falando a mesma coisa, gente. A criança, ela não é um saco vazio, ela não chega na escola vazia, ela chega na escola com conhecimento prévio da vida dela com a família, da vida dela na igreja, da vida dela no bairro, com os familiares, com os amiguinhos. Então ela traz toda uma bagagem. Então você tem que pegar todo esse conhecimento espontâneo que ela aprendeu lá na vida dela e transformar ele em conhecimento sistematizado. Ou seja, utilizar isso na alfabetização da criança, na formação do caráter social dela, político. Então, esse aprendizado global que a gente está querendo, essa educação global, essa educação, como que chama a palavra lá? Integral, a educação integral que forma o educando em todos os âmbitos para conviver em sociedade, gente, ela tem que ser trabalhada a partir do conhecimento prévio do educando. Então você tem que pegar todo esse conhecimento espontâneo que ele tem. O que é o espontâneo? Que ele já aprendeu fora da escola e transformar em sistematizado. Como que a gente vai aplicar isso? Nos conteúdos escolares. Então, dessa forma, você pega o que ele já tem e meio que... como você pegar? Vou dar um exemplo bobinho aqui, vai. Você pega um cara barbudão, o cara chega lá, você fala assim, puxa, e agora? Ó, dá um look aí em mim. Você vai fazer o quê? Você vai raspar a barba dele? Mas ele não quer ficar sem a barba. O que você faz? Você vai lá, você dá uma navalhada em cima, outra embaixo, você faz um desenho naquela barba, acerta ali os fios que estão maiores, logo ele tem uma barba bem alinhada, bem bonita, tá na moda hoje, né? Bastante gente aí com aquelas barbas cheias, mas tudo bem feitinho, assim, bem acabadinho. Então ele vai sair dali, ó, com um penteado novo, com uma barba toda restaurada, e ele vai falar, puxa vida, eu acho que eu não penteava minha barba, mas na verdade não, precisava acertar uns fiozinhos, fazer um desenho em cima, embaixo, e aquela barba fica até charmosa, né, na pessoa. Então, se a gente usar, por exemplo, um exemplo desse na educação, realmente, pessoal, é você pegar aquilo que a criança já tem e transformar ele para quê? Para que a gente possa aplicar a sistematização da aprendizagem. E não simplesmente falar, criança, ó, esquece tudo que você já sabe e vamos começar do zero, tá? Senão a gente vai voltar aí, ó, eu tirei essa cópia, eu vou começar a usar isso em todos os vídeos, ó. A gente vai voltar para isso aqui, ó, para Caminho Suave, que era uma cartilha toda mecânica, uma cartilha ali que não fazia sentido na vida das crianças, certo? Gente, algumas palavras-chave para essa aula. Essa aula vai ficar bem curtinha, porque realmente não tem muito assunto para ela. É mais entender o conceito da mediação do professor, tá? Algumas palavras-chave, pessoal. Natureza mediadora da cognição. Ou seja, o professor sempre mediando o ensino ali, deixando o aluno descobrir por si mesmo. O professor vai instigar, vai lançar desafios, mas tem que deixar a criança estar fazendo. Elaboração conceitual. Produto histórico, que é aquilo que a gente falou, valorizar o que a criança já sabe, valor adicionado ao grupo e época. Outra coisa também, pessoal, valorizar ali
o aprendizado que eles têm em grupo, aquela interação que eles têm com os colegas. Às vezes a gente pensa que a criança está brigando, está discutindo, e na verdade o que? Eles estão debatendo coisas ali, estão aprendendo juntos um com o outro, tá? E a época, o que é a época? É o momento atual. Hoje, por exemplo, a gente vai ficar falando aí sobre a guerra no Iraque, ou aquelas coisas que aconteceu aí tantos anos atrás. Não, a gente tem que trabalhar com agora. Qual que é o nosso problema agora? A pandemia. O coronavírus. Então a gente tem que procurar trabalhar com assuntos, temáticas do momento, que é o que a criança está vivendo, é o que ela conhece. Muitas vezes você vai trabalhar um problema que aconteceu 10 anos atrás, a criança nem era nascida. Ela não vai conseguir fazer associação. Então tem que ter essa valorização também de trabalhar o produto histórico da época, de hoje, né? Claro que você tem que aprender coisas aí do passado, mas a grande valorização ela tem que vir do hoje, do momento atual. Conceitos, pessoal. Os conceitos eles são muito importantes e são produtos históricos de atividade mental utilizados para comunicação e conhecimento. Então, quando você tem um conceito, o que é um conceito? É uma ideia que você vai defender, tá? É uma ideia formada que você vai dizer assim, puxa, eu acredito que isso aqui pode funcionar, então você vai começar a trabalhar com aquilo ali. Eles são importantes, por quê? Porque quando você tem um conceito, pessoal, você tem um formato de trabalho ali, ele vai auxiliar muito na sistematização. Porque se você não tem um plano, você não tem uma ferramenta ali, você não sabe mais ou menos como que você vai trabalhar, gente, a aula fica meio perdida. E você pode ter a melhor temática do mundo que você não vai conseguir passar o conhecimento necessário para os alunos, tá? Tá sendo indispensável também a colaboração do adulto, que irá apresentar transitivamente graus de dificuldade e de modo a fazer com que a criança vá se desenvolvendo através do raciocínio, que foi o que eu falei também, tá? A colaboração do professor, aquela mediação ali, e sempre estar instigando o aluno, lançando novos desafios para que a criança possa estar aprendendo. A criança nunca pode ficar numa zona de conforto. Quando ele aprendeu, dominou um determinado conteúdo, o que você vai fazer? Você vai dificultar para ele o grau ali, para que ele possa sempre adquirir mais e mais conhecimentos, tá? A escola não é um lugar de conforto, é um lugar de desafio, é um lugar onde a criança está ali realmente para sempre buscar mais. É uma tarefa fundamental para o professor fazer com que o desenvolvimento dos conceitos na criança aconteça. Para que a criança adquira esses conceitos, pessoal, aquilo que ela precisa aprender, gente, é uma tarefa fundamental do professor fazer isso através da mediação, através da instigação, ver onde o seu aluno está mais fraco, onde ele tem mais dificuldade e procurar forçar ele exatamente ali, para que ele possa, né, chegar no conhecimento necessário para sua aprendizagem, tá bom? Pessoal, a aula ficou bem curtinha, porque realmente, como eu falei, a temática não é muito longa, não dá para esticar isso numa teoria de 1000 palavras aí, mas um resumo dessa aula. O que é a mediação em sala de aula, pessoal? É o professor trabalhar a temática junto com os alunos, lançar ali um desafio e deixar eles quebrar a cabeça. Vai sempre mediando. Se você vê que o aluno está fugindo muito do que deveria ser, você traz ele de volta para a centralidade do tema, mas deixa o aluno trabalhar. Então seria essa a mediação. Mediação também, pessoal, você não pode botar um vídeo lá e deixar o aluno assistir e falar, ó, agora faz um trabalho, o que você achou do vídeo? Não, você tem que instigar. Você tem que falar assim, olha, você viu aquela cena tal? Nossa, que coisa, né? Tal, e deixar que a criança coloque a opinião dela, né? Você vai lá, você passa lá um desenho das formiguinhas, aí tem uma formiguinha que faz um negócio errado, e você não pode falar assim, o que vocês acharam do vídeo? Eles vão dizer assim, eu gostei da formiguinha. Não, você tem que chegar e falar assim, você viu aquela hora que aquela formiguinha fez uma coisa errada, gente? Nossa, que coisa. E a criança vai falar, não, porque aquela formiguinha é isso, porque aquela outra aquilo, olha, porque a outra fez assim. E aí, quando você instiga, é onde eles vão despertar aquela coisa, onde eles vão trabalhar a opinião deles, a formação de conceito deles, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, bons estudos para vocês. Se precisar, volta um pouquinho o vídeo, faz anotações, que é muito importante, e até a próxima aula, pessoal.